Senhor, dai-me paciência, dai-me forças, era só o que me faltava. Garanto que você aí já usou ou usa com muita frequência essas expressões, entre outras tantas. Acertei? Eu também já usei muito, não uso mais, porque a palavra tem muito poder. E hoje eu vou te explicar por que você não deve usar essas expressões. Fica lá, fica aqui comigo. Expressões que a gente usa, como essas que eu disse agora. Senhor, ou então Deus, dai-me paciência. Por que eu não devo usar essas expressões? Essa expressão, quando eu digo Senhor, ou então Deus, dai-me paciência, eu estou pedindo ao universo, à vida, a Deus, às circunstâncias, que me ofereça, que me coloque em situações em que eu precise desenvolver esta qualidade, que é a paciência. Quando eu peço paciência, eu peço para aprender a ter paciência. Então, eu vou me pegar em situações onde a paciência é estritamente necessária. Percebe aí, se toda vez que você diz, Senhor, dai-me paciência, ou então às vezes a gente diz, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Garanto que você já disse isso. E é claro, quanto mais luz eu ofereço, mais pessoas buscando luz, situações que precisam de clareza, vão se apresentar à minha frente. E isso é super natural. Aquilo que eu envio para o universo é o que eu vou receber de volta. Se eu digo aí, olha só, era só o que me faltava. Se eu estou dizendo que isso era o que me faltava, eu costumo hoje em dia responder assim, quando eu ouço alguém dizer, então não te falta mais? Porque esta coisa, esta situação acaba de acontecer. Quando eu digo era só o que me faltava, eu estou pedindo, dizendo que me falta algo. Então não repita mais esta expressão quando você não quer que algo aconteça. Percebe que a palavra, ela tem muita força, ela tem muito poder. E a palavra, ela começa lá no campo das intenções, não necessariamente a palavra falada, já dita, já lançada. Se ela já começa com força lá no campo das intenções, quando ela chega no campo do pensamento e depois então chega na parte falada, imagina a força com que isso chega. Ela chega com uma força medonha, avassaladora, capaz de construir algo. Sim, construir a situação. Sabe situações que a gente diz assim, eu não sei o que eu faria. Oi? Eu já estou dizendo que uma situação que é desagradável, que gera desconforto, que é ruim, está prestes a acontecer ou pode acontecer. Eu já estou ali preparando, pelo menos 50% dessa situação já começou a acontecer. Porque eu digo, eu não sei o que eu faria se tal coisa acontecesse. Ou eu não sei o que eu faria se você não estivesse aqui comigo. Se eu digo isso, eu já estou dizendo que você não estará aqui comigo. Então eu já coloquei a minha força, a minha intenção, a minha energia para que você não estivesse aqui. Percebe? Mas eu preciso colocar a minha força quando eu quero que algo aconteça. E isso funciona, é como mágica. É maravilhoso, experimenta fazer. Eu vou te mostrar aqui como que a gente transforma essas expressões que são negativas para a gente, para a nossa vida, para o nosso amadurecimento, para a nossa reforma, por falas, por expressões positivas. É claro que essas expressões já estão tão enraizadas no nosso modo de ver e viver as situações, já é tão espontâneo que às vezes a gente diz, é só maneira de falar. Não existe isso. Essa maneira de falar que está enraizada na gente, ela deve ser arrancada pela raiz. Ela deve ser exterminada como uma erva daninha,
como uma erva que vai prejudicar a florada de algo positivo. Quando eu tenho uma erva daninha no meio da minha horta, o que eu preciso fazer? Arrancar aquela erva daninha. Por quê? Porque ela suga a energia das plantas boas. Ela suga a energia daquilo que eu estou cultivando. Aí imagina se eu coloco no meu dia a dia essas expressões negativas. Dai-me paciência, pedindo situações em que eu precise desenvolver. Senhor, dai-me forças, pedindo situações em que eu precise desenvolver, exercitar a força, dizendo que era só o que me faltava. Pode até substituir, como as pessoas estão usando hoje, dizendo que era só o que me faltava. E então eu vejo a luz do dia, porque o sol aparece todos os dias, mesmo que por entre as nuvens, mesmo em dias chuvosos, lá está o sol. Eu posso dizer, era só o que me faltava, e então clarear a minha mente. Toda vez que essas expressões vierem, eu vou propositadamente, de forma mecânica, ainda por enquanto, substituir. Quando eu pensar em dizer, Senhor, dai-me forças, eu vou substituir por dizer, tenho capacidade, eu tenho forças para vencer qualquer obstáculo. Eu tenho paciência. Ou então dizer, ainda bem que eu tenho paciência. Eu posso substituir tranquilamente, ao invés de dizer, dai-me paciência, eu vou dizer, ainda bem que eu sou uma pessoa paciente, que eu tenho paciência. Ou quando eu digo, Deus me livre se, eu já vou pensar diferente a partir de agora. Eu vou dizer, isso não acontecerá. Eu estou aqui. Eu não preciso pensar no futuro como algo que está prestes a acontecer. É aí que eu tenho que me apegar. A gente costuma a escrever a nossa história diária pela conclusão. A gente começa sempre concluindo algo que não aconteceu. E essa expressão Deus me livre se é algo que não existe. Eu não preciso pensar em se não aconteceu. Eu penso no que há agora, e agora não há nada. Então eu não penso Deus me livre se. Eu agradeço a Deus por eu estar livre. Eu agradeço ao universo por eu não estar passando por nenhuma situação desagradável. Eu não preciso parar e pensar, imaginar a situação e pensar assim, que bom que eu não estou passando por isso. Simplesmente, quando algo acontecer, passar pela minha mente, ou eu presenciar uma situação da qual eu não gostaria de fazer parte ou de experimentar, eu agradeço e digo, ainda bem que eu não estou passando por essa situação. Ainda bem que no meu presente isso não está acontecendo. Eu agradeço por isso não estar acontecendo. Simples assim, eu vou fazer um reforço positivo. E a palavra, gente, a palavra tem poder para tudo. Eu vou contar aqui para você uma situação corriqueira, banal até, simples do dia a dia, para te mostrar como a palavra tem muito poder. Quando eu quero algo verdadeiramente, como que eu coloco isso para o universo de forma positiva para que aconteça? E é tão simples, demanda de tão pouco de nossa parte para fazer algo positivo que você não vai acreditar. Só vai começar a acreditar quando experimentar fazer e você vai ficar maravilhado, encantada e vai começar a colocar isso no seu dia a dia. Sim. Toda semana eu quero um horário para fazer as unhas, mas é claro que eu acabo deixando sempre para chamar e pedir um horário meio que em cima da hora. E eu sempre quero aquele horário. Eu quero chegar na última hora e sentar na janelinha, no melhor lugar. Eu sempre quero horário numa sexta-feira, porque é o dia em que é mais tranquilo para mim. É o meu dia mais tranquilo no período da tarde em que eu poderia ir fazer as unhas. Só que às vezes é quinta-feira à noite e eu ainda não chamei, ou então eu vou chamar no último horário de quinta-feira à noite. E é claro, sexta-feira, sábado, é o dia mais concorrido para esse serviço. Mas o que eu faço? Hoje em dia, eu uso um truque, já faz um bom tempo. É claro que a primeira coisa que eu faço é pedir um horário.
E a resposta é quase sempre a mesma: desculpa, mas a agenda está cheia. E eu sempre digo agora, universo, faça a minha vaga. Eu quero uma vaga para sexta-feira entre 13 e 17 horas. Eu preciso de uma vaga para fazer à mão e simplesmente aguardo ser chamada. E ali eu peço: bom, então, se surgir uma vaga, me coloca na fila. O que você pensou? Bingo! Sempre consigo o meu horário. Por quê? Porque eu mandei uma informação, eu botei uma energia boa para algo bom, para que o universo conspire a meu favor. É claro que se você pensar em utilizar esta magia mental para obter, vamos dizer, vantagens, para suprir seus caprichos em prejuízo de outras pessoas, pensando em prejudicar, tirar o trabalho de alguém, a vaga de alguém num trabalho, pensar em algo, eu quero a qualquer custo, faça-se. Pense que aí nós estamos construindo um karma. Nós estamos atentando contra as leis divinas. Quando eu peço ao universo uma vaga para fazer as unhas, eu simplesmente peço uma vaga para fazer as unhas. E aí o que acontece? Normalmente acontece que a pessoa que iria naquele meu horário, aquele horário que eu acabei conquistando, utiliza um outro horário que vai ser melhor para ela e este horário ficou perfeito para mim. A palavra, ela tem muito poder. Tem uma outra expressão que se usa dizendo, mas a carne é fraca. Essa é até uma expressão bíblica dizendo que nós caímos em tentações com muita facilidade. Passado isso, nós não somos animais instintivos. A carne é fraca para um animal de 4 patas, por exemplo, uma gata, um cachorro, um cavalo. E ainda assim, eles são seletivos, ainda assim, têm o seu critério especial. E por que nós, com uma inteligência, com uma racionalidade, não teríamos? Então, usar essa expressão de dizer que a carne é fraca, eu estou enfraquecendo a minha carne como um todo. Eu estou enfraquecendo a minha capacidade de evolução, de amadurecimento. E também enfraqueço a minha carne, meu corpo físico, porque eu estou afirmando que eu sou incapaz de ter algum discernimento, de agir de forma racional, inteligente e que eu ajo apenas por instinto, como se eu vivesse ainda na época das cavernas. Isso não existe. Não use mais isso para justificar as suas falhas e os seus tropeços, porque você está aí alimentando uma energia negativa para você mesmo, para você mesma. Procura sempre observar a forma como você coloca. Procura sempre colocar expressões de forma positiva, expressões construtivas, altruístas. Quando se perceber com algum negativo dentro do seu pensar, do seu falar, reformule imediatamente. Não tem problema se num primeiro momento você lançou. Volte atrás, porque tudo aquilo que vive está em constante transformação e mutação. Nós podemos transformar tudo o tempo todo. Então não tem problema se às vezes a gente largou, já falei agora, dai-me paciência, ou então dai-me força. Já falei, tá falado, que se dane. Não, falei, me dei conta, voltei atrás, reformulei. Como tudo na vida, com a prática, com o exercício, começa a se tornar natural. Andar de bicicleta, aprender a ler, escrever, a andar, a falar, tudo um dia foi mecânico, tudo um dia foi intencional, até que se tornou natural e fluido. Viver com expressões positivas e altruístas também pode se tornar algo muito fluido na sua vida. A gente vai aprendendo a lidar, a usar as palavras a nosso favor e em prol do todo. Porque lembra que tudo que vai,
volta. A vida da gente é uma eterna estrada de mão dupla. Uma vai e outra vem, sempre. Não existe um caminho único que só vai. Lembra que você ora vai, ora vem. E tudo que a gente envia também. Eu fico muito feliz que você está aqui comigo e deixo para você o meu abraço de alma.